A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o livro de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas. E hoje é a partir do capítulo 3, João Batista, o precursor do Messias. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Albilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Aqui João Batista está ensinando ao povo aqui o que Jesus também nos ensina, né? Para fazer o que é certo, porque naquela época os soldados, por exemplo, né, eles defraudavam o povo, né, ou quando recebiam os impostos, né, os publicanos, quando recebiam os impostos, acabavam pedindo muito mais do que lhe era devido para ficar com uma parte e entregava ao rei somente a parte que lhe era pedido, né? Os soldados muitas vezes acabavam machucando, ferindo o povo, né? Sendo grosseiro com o povo. Então aqui João Batista estava ensinando a eles para que respeitassem o povo, para que se satisfazessem somente com o que lhe realmente foi dado, né, com o seu salário, que não furtasse, porque era um tipo de furto, né? Afinal de contas, estavam
surrupiando o que não lhes pertencia, né? E a gente continua no versículo 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras coisas ainda esta, e de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E a partir do versículo 23 é a genealogia de Jesus, né? Então aqui eu não vou ler porque, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José filho de Eli, Eli filho de Matã, Matã filho de Levi, e aqui vai dando toda a genealogia, né? E vai terminando do versículo 23 até o versículo 32. Eu não vou continuar com essa genealogia para não ficar cansativo, pois o interessante para nós é a história em si, né? Vamos direto para a tentação do deserto no capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no monte de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha aqui que é muito importante, o diabo está dizendo que todos os reinos, ou seja, o mundo todo foi dado a ele. Então aqui confirma que realmente este mundo pertence ao maligno, né? Aqui ele está confirmando isso. E a gente continua no versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Só mais um parênteses aqui. Como você pode ver, o demônio conhece toda a escritura. Então, quando o demônio te atenta, ele sabe muito bem usar as palavras do Senhor para te atentar. Então, às vezes você acha que está seguindo a Cristo, que está seguindo a Deus, porque ele está proferindo palavras do Senhor em teus ouvidos.
mas ele está proferindo palavras do Senhor, pequenos versos, e interpretando aqueles pequenos versos em benefícios próprios, né? Com os olhos próprios. Por isso que nunca se deve ler apenas um versículo da Bíblia. Você tem que ler pelo menos um capítulo inteiro para que você consiga entender o que aquele versículo significa. Então, quando alguém falar sobre um versículo da Bíblia, vá até a Bíblia. Se você não tem uma, tem a Bíblia online na internet. Vá até a Bíblia e procure o capítulo inteiro sobre aquele versículo para saber o que realmente significa, para ter certeza que realmente é Deus que esteja falando contigo e não um demônio. E a gente continua aqui no versículo 14, que fala de que Nazaré rejeita Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua própria pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, na cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se admiravam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus, o repreendendo, disse: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se e logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam.
E então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão o procurava e chegou junto dele. Eles o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Ali, todos querendo que Jesus ficasse um pouco mais, né? Afinal de contas, Jesus fazia suas maravilhas ali, né? Curava enfermos, expulsava demônios, né? Imagine só. E hoje a gente tem Jesus Cristo 24 horas por dia em nossa presença, né? Para isso, basta aceitarmos que Ele seja o nosso Salvador, basta acreditarmos que Ele é o Filho de Deus, basta entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, né? Que Ele estará o tempo todo do seu lado, te guiando, te protegendo, né? Deus sempre te abençoando. Basta entregar a sua vida na mão dele, que os seus caminhos serão abertos, né? Que os seus caminhos serão protegidos. Lembre-se, né? Nenhum mal chegará à sua tenda. Terá tribulações, terá preocupações? Sim, mas terá vitórias, né? Afinal de contas, nenhuma vitória chega sem luta. Então, terá lutas, mas as vitórias serão garantidas, né? Então, se achegue, né? Dê oportunidade a si mesma, dê oportunidade a si mesmo, permitindo que Deus entre em sua vida, permitindo que Deus transforme a sua vida, para que você possa ter uma vida plena, para que você possa ter uma vida com abundância, que é o que Deus deseja para nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Esteja com essa pessoa que está me ouvindo, que está me vendo. Toque, Pai, onde ela mais precisa de Ti, Senhor. Abre os olhos espirituais dela, Pai, para que ela veja o caminho, Pai, que ela sinta a Tua presença, Pai, que ela perceba, Pai, qual a direção ser seguida, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos, Pai. Nos guie, Pai, nos proteja, nos ensine cada vez mais, Pai. Nos fortaleça em Tua presença, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.